A Rússia voltou a surpreender o mundo ao realizar uma operação militar que combinou precisão tecnológica e táticas de desinformação em níveis sem precedentes. A utilização do míssil hipersônico Ornik não apenas demonstrou o avanço tecnológico de Moscou, mas também revelou uma estratégia cuidadosamente elaborada para desestabilizar as defesas e estratégias dos seus adversários. Mais do que um simples ataque, a operação foi uma aula de como transformar a guerra moderna em um jogo de inteligência e manipulação geopolítica, desafiando as maiores potências do Ocidente. A operação começou com um ataque cirúrgico a uma instalação militar de alto valor estratégico localizada em território ucraniano. Embora a destruição do alvo tenha sido significativa, ela foi apenas o primeiro movimento de um plano muito mais abrangente. A verdadeira genialidade russa esteve na forma como conseguiu desorientar os sistemas de inteligência da OTAN, criando expectativas falsas e manipulando a percepção ocidental. Relatórios contraditórios e alvos inesperados deixaram analistas ocidentais em um estado de constante incerteza, evidenciando a superioridade russa em táticas psicológicas e de guerra informacional. O Ornik, arma central nesta operação, é mais do que um avanço em tecnologia militar. Ele é uma ferramenta de dissuasão e controle estratégico, com uma velocidade hipersônica e capacidade de atingir alvos a milhares de quilômetros em questão de minutos. O míssil redefine o equilíbrio de poder. Além disso, sua versatilidade em múltiplos cenários de combate o coloca como um recurso indispensável na busca da Rússia por manter sua superioridade em um mundo de crescente tensão militar. Enquanto isso, o impacto global dessa operação não se limitou à esfera militar. A escolha do momento, os alvos estratégicos e a ausência de vazamentos sobre os detalhes da missão enfatizaram o controle absoluto da Rússia sobre as narrativas que cercam o conflito. Para os líderes ocidentais, o sucesso desta operação não foi apenas uma derrota tática, mas um lembrete claro de que Moscou está disposta a utilizar todos os seus recursos para proteger seus interesses e desafiar as estratégias ocidentais. No entanto, o que torna esta operação ainda mais fascinante é como a Rússia conseguiu usar o Ornik como uma peça central em um jogo muito maior. A capacidade de adaptar a tecnologia para diferentes cenários, aliada a um planejamento que confunde até os sistemas mais avançados de inteligência, demonstra que a guerra moderna não é apenas travada com armas, mas com informação, velocidade e precisão. Cada passo dessa operação refletiu o compromisso de Moscou em afirmar seu domínio em um cenário global cada vez mais volátil. Com o avanço dessa nova fase de confrontos, a Rússia continua a mostrar que sua capacidade de inovação tecnológica e estratégica está anos-luz à frente de muitos de seus adversários. O Ornik não é apenas um míssil, é um símbolo de uma nova era em que as batalhas são vencidas não apenas pela força, mas pela inteligência, criatividade e capacidade de ditar o ritmo do conflito. O impacto desta operação vai muito além dos alvos atingidos, moldando o curso das relações internacionais e as prioridades de defesa global. Enquanto isso, a OTAN e seus aliados se veem obrigados a revisar profundamente suas abordagens estratégicas. A destruição de infraestruturas críticas na Ucrânia não só revelou fragilidades operacionais, mas também destacou a dificuldade das potências ocidentais em antecipar os movimentos calculados de Moscou. Essa incapacidade de prever ações estratégicas russas gerou uma série de debates entre os líderes ocidentais sobre a eficácia das medidas adotadas até agora e o caminho a seguir diante de um inimigo que combina força bruta e precisão tática. A resposta russa, cuidadosamente arquitetada, vai muito além de uma demonstração de poder militar. Ela foi projetada para desestruturar a confiança do Ocidente em suas táticas convencionais e desafiar a percepção de invulnerabilidade dos sistemas de defesa aliados. Cada movimento foi executado com o objetivo de minar não apenas a infraestrutura física, mas também a moral e a confiança nas estratégias ocidentais, lançando dúvidas sobre a capacidade da OTAN de lidar com um adversário
que opera em múltiplos níveis: militar, psicológico e informacional. Os efeitos dessa operação se espalharam rapidamente, ultrapassando os limites do campo de batalha. Moscou, ao combinar inovação tecnológica com planejamento estratégico, consolidou-se como uma potência militar e tecnológica global. Seus avanços demonstraram ao mundo que as capacidades de defesa russas não se limitam à força convencional, mas incluem também uma expertise em guerra informacional e cibernética. Esse posicionamento atraiu a atenção de aliados estratégicos como China e Irã, que acompanham de perto os desdobramentos e intensificam a cooperação em áreas de interesse mútuo. Juntos, esses países sinalizam o fortalecimento de um bloco que não apenas desafia a hegemonia ocidental, mas também busca redesenhar as regras do sistema internacional, propondo um novo equilíbrio de poder. No entanto, a escalada do conflito não veio sem custos. Comunidades inteiras na Ucrânia enfrentam deslocamentos massivos, enquanto as infraestruturas básicas de suporte, como energia, transporte e comunicações, estão em colapso em várias regiões. Esse cenário agrava ainda mais uma crise humanitária já existente, deixando milhares de famílias sem acesso a recursos essenciais e assistência adequada. Para muitos dos afetados, a guerra deixou de ser uma questão geopolítica e se tornou uma luta diária pela sobrevivência, em meio à destruição e ao caos. Além disso, a escalada trouxe à tona questionamentos sobre a eficácia das soluções diplomáticas internacionais. À medida que o conflito se prolonga, a comunidade global enfrenta dificuldades em implementar medidas que ofereçam alívio imediato às populações afetadas. O bloqueio diplomático e as tensões políticas entre grandes potências dificultam a construção de um consenso para resolver a crise, deixando o futuro incerto e a estabilidade global em jogo. O impacto desse confronto está sendo sentido em várias frentes. Não é apenas uma disputa por territórios ou influências regionais. É também um reflexo de como as dinâmicas de poder globais estão sendo redefinidas. Em um contexto de crescente multipolaridade, cada ação no conflito se transforma em um movimento estratégico com repercussões internacionais. Para a Rússia, essas operações são uma forma de reafirmar sua presença como um jogador indispensável no cenário global. Para a Ucrânia e seus aliados ocidentais, o conflito representa a necessidade urgente de encontrar soluções inovadoras para um desafio que não pode ser resolvido apenas com armas ou sanções. No centro de toda essa disputa, a narrativa controlada por Moscou se apresenta como uma arma tão poderosa quanto o próprio Ornik. A Rússia não apenas demonstrou força militar, mas também uma habilidade estratégica sofisticada ao utilizar o míssil como uma peça central em sua estratégia de guerra psicológica. Essa abordagem foi projetada para manter seus adversários ocidentais em constante estado de incerteza, desestabilizando suas decisões e expondo vulnerabilidades ocultas em seus sistemas de defesa e inteligência. O uso do Ornik não foi uma escolha isolada, mas parte de uma manobra calculada para evidenciar a fragilidade das respostas ocidentais e a falta de coordenação em suas ações. A capacidade da Rússia de prever os movimentos do Ocidente e adaptar suas operações de acordo mostrou que o conflito moderno não se limita ao campo de batalha físico, mas também engloba a manipulação de percepções e informações em um nível global. A Rússia demonstrou que, em um mundo onde as guerras são travadas tanto com tecnologia quanto com narrativas, a inteligência estratégica supera a força bruta. Essa abordagem transformou o curso do conflito, desafiando a capacidade do Ocidente de responder com eficácia e mantendo seus aliados em constante estado de alerta. A probabilidade de prever e se antecipar os movimentos adversários será crucial. Chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou do conteúdo, apoie nosso canal com seu like e inscrição. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!